Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, assessorista, atuante na seara da busca e apreensão envolvendo veículos automotores, em prol do devedor fiduciário que tem ou está na iminência de ter o seu veículo apreendido. Neste vídeo, nós trataremos sobre a notificação extrajudicial por meio de protesto, seja ele por edital ou não. Tá? Como a gente falava nos vídeos anteriores da série, a notificação por edital, primeiramente, protesto barra edital, ela é uma medida de último recurso que o banco deve adotar. Então, esse é o entendimento, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por exemplo. Ou seja, o banco não pode simplesmente chegar e fazer uma notificação, dizer que fez uma notificação extrajudicial por meio de edital. Haja vista que a finalidade da busca e apreensão da notificação é justamente oportunizar que o devedor fiduciário tem a possibilidade de pagar o seu veículo, o seu débito junto à instituição de financeira, sem que com isso tenha seu veículo apreendido barra tomado. Portanto, há um consenso na jurisprudência de que a notificação por edital, ela, na verdade, ela serve mais para cumprir uma formalidade legal do que para informar propriamente dito. Haja vista que todo mundo sabe que ninguém vai ficar lendo os editais, sobretudo nos cartórios de notas e protestos aí da cidade. Pelo menos eu nunca cheguei, e tive a vontade de ir lá no cartório de protestos e títulos da minha cidade e averiguar se meu nome está lá ou não. Eu, particularmente, nunca fiz isso e provavelmente nunca vou fazer. Assim também é o entendimento dos tribunais nesse sentido. Então, protesto por edital, a não ser que o banco já tenha tentado de todas as formas, ter buscado o endereço da pessoa, ter tentado notificar ela, enfim, para que essa notificação de fato chegue a esse endereço, ou a pessoa, o banco não pode fazer da notificação por edital. Por exemplo, endereço insuficiente, número não existe, ausente 3 vezes, esses cenários, induzem o quê? O banco a fazer um protesto por edital. Todavia, ele não esgota as vias legais ou outras vias que levam a crer que ele teve a diligência mínima para fazer a notificação da pessoa. Então, essa notificação por edital, geralmente, não estou dizendo que sempre, mas geralmente, na maior parte das vezes, ela é irregular. E já tomando o gancho, existem alguns protestos que eles são feitos, mas ninguém sabe como. Não tem indicação de como é que ele foi feito, e aqui nasce uma segunda situação. Eu não estou compartilhando minha tela ainda, mas já vamos resolver. Então, aqui é a notificação por protesto, a gente junta a foto do protesto apontando para a forma de edital. E aqui, o que acontece? Esses protestos, alguns protestos, eles não indicam a forma como ele foi feito. Então, eu presumo que tenha sido feito de forma presencial. Ou seja, o tabelião, tanto faz escrevente, foi lá no endereço da pessoa e fez a notificação pessoal, enfim, de alguém que resida naquela localidade. Todavia, não dá de simplesmente ficar com a ideia de eu presumo. Tu tem que ter uma certeza daquilo que está acontecendo. Então, considerando um melhor entendimento, uma melhor interpretação em prol do devedor fiduciário, que é parte hipossuficiente na relação de consumo, na cadeia de consumo, eu presumo que se não há indicação de qual a via eleita para fazer a notificação barra constituição em hora do devedor fiduciário, essa via foi para edital. Então, porque o que acontece? Quando tu faz um protesto, não sei se você já teve acesso a isso, quando se faz um protesto, recebe um protesto, você tem obrigatoriamente um canhoto. Sabe quando você recebe uma mercadoria, você tem que assinar, um canhoto? Então, na esmagadora maioria das vezes, a gente tinha lá um título em que o tabelião fala que entregou, às vezes nem tem isso, simplesmente está lá que a qualificação das partes. E isso, no meu entendimento, é equivocado, podendo gerar uma desconstituição da mora. É uma tese já validada? Não, não é uma tese. Essa em específico, a ausência de canhoto, não é uma tese validada. Mas a notificação por edital é. Tá? Então, a não entrega do canhoto, a não disponibilização, o fato de não anexar o canhoto no processo de busca e apreensão, eu entendo que pode, por si, gerar a desconstituição da mora. Tá? Então, o que eu recomendo? Houve o protesto do título. Todavia, não houve a juntada, não está o canhoto anexado aos autos, indique que essa notificação foi por edital e fale ali pela presunção ou melhor interpretação da lei, enfim, para o consumidor. Aqui eu junto um protesto e falo, não foi juntado informações de como foi procedida a notificação, por isso da invalidade. Tá?
basicamente o que a gente tinha para falar hoje, né? Eu não vou ficar batendo muito em cima do protesto por edital, porque a gente já falou em boa parte dos vídeos, e só um destaque final, né? Protesto por edital, quando acontecer um protesto por edital, fale, né, sobre a sua viabilidade e a sua irrelevância, né, para o mundo, né, em que vivemos. Ninguém fica vendo aí o edital do cartório de protesto edito. Todavia, né, essa tese da notificação por edital geralmente vai vir acompanhada da tese de algum dos listas de notificação. Então, geralmente, serão duas as teses utilizadas, né, a notificação enviada e mudou-se, endereço insuficiente, ausente 3 vezes, não procurado, informação insuficiente, blá blá blá, e junto vai vir sempre um protesto. Então, geralmente, a tese do protesto por edital, ela é um acompanhamento, né, de uma outra tese, geralmente vinculada à notificação, tá? Então, geralmente, é muito raro acontecer do banco simplesmente chegar e juntar uma notificação aí direta por edital, né? Então ela sempre vai fazer par com alguma outra tese, tá ok? A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. A gente vai falar sobre um protesto aí por meio de e-mail, né? Ou correio eletrônico, para quem preferir.